todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia. Eu sou a Márcia Mazei e o assunto que eu vou falar hoje eu tenho certeza que você ou nunca ouviu falar ou ouviu falar pouco. Você sabia que existe o transtorno do déficit de natureza? Pois é o que vai falar mais e explicar para a gente do que se trata a minha convidada, que é a pediatra doutora Carla Lucato. Primeira vez aqui no Giro, quero agradecer muito. Já Eu vou que falar que vai agradeço. ser a primeira de uma série, porque Opa! a doutora Carla, além de ser pediatra, ela é ebiátria. É isso mesmo? Isso, é Falei certo? Biatra, médica de adolescente. Médica de adolescente. Ah, você não sabia que existia, né? Eu não sabia que existia. Então, já vou desde cara te convidando para voltar outras Opa, vezes, só vamos para a gente lá. falar sobre essa sua especialidade e Sim, sobre como é que está e anda a saúde dos nossos adolescentes. sim, Combinado? combinadíssimo. Mas hoje nós vamos falar sobre esse transtorno de déficit de natureza. Então, Sim. começamos assim. O que vem a ser? Então, o transtorno, embora pareça um nome médico, né, é uma característica, uma entidade médica, na verdade é um fenômeno observado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que gerou um manual de orientação para isso, mas foi baseado num livro de Richard Louv, do ano de 2016, que era A Última Criança na Natureza. E foi observado, principalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o quanto, hoje em dia, as crianças e os adolescentes não têm esse contato com a natureza, não é incentivado e não é vista essa importância do contato com a natureza. Que antigamente era uma coisa meio básica, né? Então, a criança ia brincar na rua, não era tudo tão urbanizado. Então, com a modernização, urbanização, tem se observado um transtorno da falta do contato com a natureza. O que pode acarretar essa falta do contato com Nossa, a assim, natureza? N coisas, mas acho que a mais importante delas seria o sedentarismo, e o sedentarismo vai levar a obesidade, pressão alta, diversas doenças crônicas não transmissíveis. Não vai levar à hiperatividade, porque eu acredito que isso seja uma coisa nata, mas pode piorar a hiperatividade, miopia, a dificuldade de motricidade, né? E além dos transtornos mentais, como ansiedade, depressão. Foi um termo que cravou-se na época da pandemia, porque durante a pandemia nós ficamos lá presos, né? Inclusive as crianças e Sim. os adolescentes. Foi a partir daí que surgiu esse termo? Pode-se dizer isso? É, já tinha, né, Por antes conta esse do termo, doutor, mas né? é mais atual essa preocupação e, foi até que a gente tinha conversado antes, era uma coisa que eu já falava em consulta sobre a necessidade do contato com a natureza, para as crianças, para os adolescentes, por ter a formação de homeopatia, por ser simpatizante da antroposofia. Então, assim, já existe dentro da medicina, áreas com essa preocupação e saber da importância do contato com a natureza. E aí, o que aconteceu? Pandemia, pós-pandemia, principalmente para mim, que eu recebo mais adolescente, estourou os quadros de doenças de saúde mental, como ansiedade e depressão. Então, isso já veio sendo colocado agora com mais importância por causa da preocupação do excesso de telas, né? Então, tela, sedentarismo, obesidade, tudo isso vai trazendo esse transtorno aí como uma das causas que é consequência de ficar confinado em casa por opção hoje em dia e não foi opção na pandemia, né? Alguma faixa etária em especial está sendo mais atingida, vamos dizer assim, por esse transtorno? Olha, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse manual, é geral, né, da criança ao adolescente. Eu vou ter uma vivência mais do adolescente, e eu acredito que seja mais do adolescente, porque, é próprio da criança querer explorar, querer ir para um lugar aberto. É mais fácil para uma criança estar, sendo colocada num parquinho e, de repente, ficar feliz com outro amiguinho. O adolescente não, né. Então o adolescente, ele vai ter mais dificuldade para um espaço aberto, porque ele pode se sentir de acordo ali com as suas inseguranças, exposto. O adolescente é mais difícil ser colocado num ambiente onde ele não conhece os pares e achar aquilo interessante, né. Então e também eu acho que aí a criança você pega, bota no carro e leva. O adolescente você Verdade. não vai enfiar dentro do carro e levar, né. Então, vem a importância da família ter desde pequenininho esse hábito, né, do contato com a natureza, entender a importância disso, eu acho que isso é super importante.
Eu vejo até lá na minha casa. Então, meu marido é muito da área tecnológica, tal, não sei o quê. Ele até às vezes chega a não gostar, não gostava, né, de espaços muito abertos, a não ser para a prática esportiva dele. E aí, desde que a gente tem 2 crianças pequenas, eu falava: "Eu preciso pisar na grama". E aí, outras pacientes minhas também, com ansiedade, depressão, quando eu ia conversando o que estava acontecendo, ela falava: "Nossa, doutora, falta a natureza na minha vida". Então, se os pais entendem essa importância e vão criando desde pequenininho o hábito, fica muito mais fácil para o adolescente querer ir também, né. Sim. Hoje é muito comum o sedentarismo, a Muito. obesidade, inclusive, né? Que já está gerando, resistência insulínica, que é o começo do diabetes. Já tem adolescentes com pressão alta. Tudo isso levou ao transtorno ou o movimento foi contrário? O transtorno que levou a Acho que esse uma coisa leva a outra, né. A é uma partir via do de mão momento dupla. que você, já tem uma predisposição, né, às vezes ali, do tipo físico e você não é estimulado a um contato com o ar livre, com o brincar livre, você vai ficando mais sedentário, aí vai ficar optando por atividades mais como telas, videogames, o contato ali mais dentro de casa, então brinquedotecas fechadas, e aí fica mais difícil ter um gasto energético importante para uma prática de saúde menor do sedentarismo, né. Segundo esse manual elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, qual seria o tempo ideal dessa criança e desse adolescente estar em contato com a natureza? Bom, segundo esse manual, eles preconizam 1 hora diária do brincar livre, né, ao ar livre. Eles colocam uma pirâmide, né, como o ideal, então que diariamente brinque ao ar livre, semanalmente explore a natureza, então daí ir a parques e tal, mensalmente visitar parques, então tipo parques nacionais, coisas mais maiores, e anualmente procurar áreas, mais selvagens, mais remotas, então, ir visitar, algum lugar onde tenha animais, sei lá, chapada, algum lugar assim, se quando você puder, Florestas. escolher uma viagem onde envolva a natureza. Agora, como é que cresce esse adulto? Se ele não tem contato quase nenhum ou muito pouco Eu com a acredito, natureza? assim, que ele, às vezes pode até ter uma estranheza, né. E aí, acho que vem desde a infância, se isso não é muito estimulado. Então, é muito comum a criança, a primeira vez que ela vai ter o contato com a areia ou com a grama, ela não gostar. Então ela vai achar esquisito, porque pinica, porque suja, enfim. E aí vai dos pais, né, se já não tiver o hábito, já vai colocando: "Ah não, mas ele não gostou da areia, mas você não expôs de novo", né. Uhum. Nossa, as minhas 2 filhas foi muito assim, elas tinham pavor de areia e grama. E aí era eu lá de novo colocando, lá de novo colocando. Hoje, nenhuma delas detesta o sapato. E aí tanto que a gente mudou de São Paulo para o interior, para elas terem esse contato e por gostarem do contato com a natureza. Aí os adultos que você vê que já não curte, vai ser aqueles adultos, imagino eu, né, porque não existe estudos ainda Sim, relacionados a isso, sim. mas mais introspectivos, talvez com tendência, um pouco mais à obesidade, ao sobrepeso, porque vai gostar mais de atividades, paradas, então mais tecnológicas, celular, vídeos, filmes. Então talvez, às vezes um adulto com pouca empatia, e isso é uma coisa muito legal que fala no manual, e uma dos benefícios da exposição à natureza, é de você criar empatia, criar, aquele sentimento de pertencimento. Então, a natureza, ela é uma coisa que tá ali daquele jeito, né. Então, muitas vezes meus filhos perguntam: "Ah, mas quem que colocou aquela planta ali?", né. Aí quem acredita vai falar que é Deus, quem não acredita que é Deus vai falar: "Ah, é uma coisa da natureza, que é uma mãe, que é uma entidade", enfim. Então cada um vai explicar de um jeito, mas vai ter aquela sensação de pertencimento, vai ver o florescer da flor, né, a chuva fazer a ter frutos. Então tudo isso vai gerando também uma reação de empatia, de pertencimento, que é tão importante. E tem uma coisa muito engraçada que o meu sogro falava do meu marido. Ele cresceu em Caxias do Sul, que nem é uma cidade tão grande assim, e tem o hábito do vinho, da uva. E ele um dia perguntou para o meu sogro como que eles faziam para o cacho de uva para colar tão bonitinho assim, uma uvinha na outra, para fazer um cacho de uvas. Tipo, daí meu sogro falou: "Meu Deus, ele precisa ir pra cidade, precisa nã-nã-nã", pra você ver, é isso, né. E eu já vi vários estudos
na televisão de que, às vezes, as crianças não sabem nomear os legumes, por exemplo. Então, eu mostrava um pacote de Ruffles, e aí, o Ruffles é o quê? Batata. Aí, pegava uma batata doce, por exemplo. Aí falava Sim. mandioca. Tipo, não sabia o que tinha na mão. Aí colocava, sei lá, Brócolis com couve-flor. um todinho, que é do chocolate. Aí É. pegava um cacau. Aí falava, Sabia. não sei o que é isso. Né? Então, o quanto também o contato com a natureza, tá ali, saber o que é, o que não é, também vai criando uma pessoa comum poder criar em sociedade, não sei, em sociedade, autonomia, que é outra coisa importante. Então, para você comer saudável, você também tem que conhecer de onde vem o alimento, quais são os alimentos, né? Então, por isso que hoje em dia a Sociedade de Pediatria e de Nutrologia incentiva os adolescentes e as crianças a irem ao mercado. Mas por que também não há horta, né? Para você conhecer os alimentos. Porque às vezes eles falam assim, mas eu não gosto de verdura. Mas eu gosto de brócolis. Aí você fala, tá, mas verdura é um brócolis. Brócolis é uma verdura, né? Então, aí vai no mercado, aí vai ver, isso é verdura. Poxa, isso aqui eu já comi na casa de não sei quem, gostei. Então, quanto isso é importante. A exposição, o conhecimento. Como é que fica o papel onde é que entra, né, na verdade, a participação da escola? Eu ia falar até que isso é uma das coisas que está no manual, então esse manual é muito legal de acessar, porque ele tem lá as orientações para a família, então o que seria isso? Estimular, optar por passeios na natureza, criar o hábito desde sempre. E a escola desde sempre pode estar colocando passeios, né? Bom, quando a área da escola puder oferecer, né, uma área aberta, ter árvores frutíferas ou ter uma hortinha, né? Isso seria o melhor dos mundos. E eu acredito que as mães que gostam, tipo, eu gosto muito disso, priorizo isso. Então, principalmente na educação infantil, eu olhava, eles têm. Então, minha filha tinha, quando era pequenininha, horta na escola. Então, aí ela aprendeu a gostar, a cultivar, e hoje a gente tem uma horta em casa. Então, a escola pode ter uma pequena hortinha, se não der para ter no espaço físico da escola, e visitar. Então, né, eu lembro de São Paulo, tem o CEAGESP, que a gente ia ir para um sítio, né? Então, a escola pode, além de colocar... pode projetar, pode fazer desenhos, as coisas lúdicas com a natureza, levar o contato direto no campo, né? Quando fica mais adolescente, eles fazem acampamentos. Então, é legal, porque às vezes eles pensam assim, mas o que a gente vai fazer com os adolescentes? Nossa, vamos levar eles para acampamento, né? A maioria dos acampamentos é ao ar livre, eles estão com os pares, e aí dentro desse acampamento pode ter horta, ou levar nesses locais, tipo, sei lá, fábrica de alguma coisa, e aí vai ver de onde que vem a origem da coisa, como que se transforma. Então, É tudo bem isso. importante, né? E nesse sentido, Jundiaí, podemos dizer que somos privilegiados, porque além Sim, de a termos, cidade da criança. além de ser a cidade da criança, nós temos vários parques aí que é um convite. Sim, esse olhar aqui da prefeitura de ter esse nome, né, a cidade da criança, então ele dispõe de espaços ao ar livre legais, né? Porque em São Paulo tem, mas às vezes não é bem cuidado, é perigoso, é lotado. Então aqui tem o mundo da criança, que tem o das águas, que é aquela parte que tem das bicicletas, tem um Parque monte de da parques cidade. pequenininhos, parque da cidade, tem o que não é tanto ao ar livre, mas também que é bem legal, que é a Fábrica das Infâncias. Então aqui, Jundiaí tem um olhar para isso, né? Até estava lembrando que eu fui recentemente na Festa da Uva, e na Festa da Uva tinha o espaço da criança. Então, acho que todo evento que tem esse olhar. Então, o espaço da criança era ao ar livre, era com brincadeiras de coisas mais naturais, falava da história da África. Então, é muito legal isso aqui da cidade de Jundiaí também. Agora, dicas pequenas que podem ser adotadas por nós que temos crianças em casa para evitar que esse transtorno apareça. Quais são elas? A dica seria realmente de implantar ali na rotina da família uma exposição diária à natureza. Aí como é que você vai fazer? Se você tem a possibilidade de ter uma horta em casa, ou uma plantinha que seja, né, dentro de casa, ou um animal, né? Às vezes não precisa ser necessariamente um cachorro, um gato, às vezes um outro animal. Então você vai aprender sobre o cuidado daquele animal. Aí colocando um pouco maior. Quando vai para a escola, tem a possibilidade de ir a pé? Tem uma possibilidade de um caminho um pouco mais arborizado, ou se não, se vai de carro, quem sabe mostra, né? Eu vou de carro, embora eu moro no meio da natureza, a gente vai falando, olha ali o gado, olha ali as vaquinhas, olha, você viu que essa época do ano as flores estão florescendo. Então, no caminho do dia a dia, observar a natureza.
colocar na semana, ali no final de semana, quando você vai fazer uma atividade do final de semana com a natureza. Então, sei lá, vai almoçar num lugar onde tem um espaço ao ar livre, vai na casa de alguém que tem um espaço ao ar livre. Pode-se alugar uma chácara na possibilidade. Aí, mais amplo, nas férias, vai procurar um lugar onde também tem um contato com a natureza, né? Vai querer ir para um resort, para um hotel, quem sabe lá tem uma fazendinha, né? Optar por ir também, porque às vezes tem, os pais falam, ai, nojento, eu não quero ir. Não, aprende que isso é importante também para você, né? Tá se colocando, expondo. E eu até coloco isso porque quem me conhece sabe que eu tinha muita dificuldade de me expor com sujeira, essas coisas, embora eu adore a natureza. Mas eu me exponho, pelas minhas filhas principalmente. Então, hoje em dia, todo mundo vive sujo e a gente vai indo e vai se expondo. E a gente sabe o quanto isso é importante para acalmar. Então, eu tinha muito disso, de, eu preciso pisar na grama. E isso foi passando para as minhas filhas. Então, tem hora que elas estão muito estressadas, elas abrem a porta e vão lá para a grama e fica lá, às vezes, só sentada. Outra coisa que põe no manual, que eu achei muito legal também, é simplesmente observar o pôr do sol. Então, às vezes, o pôr do sol você pode observar de onde você estiver, junto com o seu filho. Então, sentar e ver um fenômeno da natureza que é o pôr do sol. Uma coisa tão simples, Maravilhosa, né? que às vezes é maravilhoso. As estrelas no céu. Às vezes, São Paulo não dá pra ver, né? Mas aqui dá. Ou buscar em algum momento, ir olhar sobre o céu, falar sobre o céu. Até às vezes pode isso ser gatilho para falar sobre como era antigamente, navegação, enfim. Então, tem muitas coisas que os pais podem até estar pesquisando desde que eles entendam que existe esse transtorno, existe essa preocupação. E eu acho que o mais importante disso tudo é que não é tipo baboseira, né? A gente está prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, como ansiedade, depressão, diabetes, pressão alta. Então, se a gente pensar em saúde pública, que é outra coisa super importante também, que eu gosto muito também, é, o quanto as prefeituras de outras cidades, né, ou o quanto talvez um dia aí pudesse ampliar para os adolescentes, né, espaços, embora eles possam ir nesses lugares também, mas lugares mais próprios. Então, eu sei que no mundo da criança tem espaço de skate, patins, enfim, bicicleta, né? Então, e outras cidades também estimular essa parte de área aberta, porque a gente vai estar economizando com saúde, Com né? certeza. Então, vamos ter adultos mais produtivos lá na frente. E com uma consciência social importante também. Porque eu acredito que outra coisa super importante do contato com a natureza, a partir do momento que você se preocupa com a natureza, você vai querer cuidar da natureza. Então, você vai lembrar da sustentabilidade, que é outra coisa super importante, que a gente tem que pensar no mundo que a gente vai estar deixando, né, para os nossos netos. E que o mundo que a gente está vivendo hoje, com essas ondas de calor, a gente está vendo a importância do cuidado com a natureza, né? Exatamente, era isso até que eu ia falar. De qualquer forma, não é um termo médico, mas acende a luz de alerta para todos nós. Eu acho que não existia, eu não conhecia esse nome, transtorno do déficit de natureza, mas isso é falado dentro da pediatria, e agora, né, que tem esse manual, e a gente tá aqui falando, quanto mais a gente puder falar sobre isso, a gente sabe da importância do contato com a natureza. E foi como eu falei, dentro da homeopatia e da antroposofia, que já é mega antigo dentro da medicina, isso já é muito colocado, muito falado e muito trabalhado. Então, talvez só que a gente ainda não tenha falado, mas é o começo de uma série de outros alertas que a gente pode fazer. Doutora, a gente está entrando na reta final aqui do nosso giro. Qual o recado final que a gente pode deixar para essas famílias, né, que têm as crianças e para os adolescentes que, como você mesmo disse, eles escolhem, né, aonde ir e o que fazer. Então, qual o recado que é possível deixar diante desse transtorno? Pro adolescente é um pouco mais difícil ele pensar no futuro dele, né? E a criança. Então, você não pode trabalhar para a criança e para o adolescente pensando, olha, você vai ter que prevenir uma doença lá do futuro que eles não estão entendendo, né? Uhum. Mas eu acredito que tem aquela frase comum, né? E isso eu acho que para o adolescente é importante, até para a criança. Porque eles querem crescer, eles querem ter o dinheiro dele, eles querem ter uma contribuição para o mundo. E tem aquela ideia, né? Tem um filho, plante uma árvore, escreva um livro, Exato. né? E aí a gente pode ir trabalhando essas ideias e escrever um livro. Quando é adolescente é um pouco mais difícil, ter filho é um pouco mais difícil, mas na idade deles eles podem plantar uma árvore. Sim. Então eu acho que é isso, é passar para eles essa sensação de pertencimento, né? Uhum. E, junto com isso, trabalhando que isso é para a saúde, né? Assim como a gente precisa tomar um remédio quando a gente fica doente, ou principalmente a vacina, que é a prevenção, para a gente não ficar doente, a gente precisa estar no contato com a natureza. Maravilhoso. E lembrar que, tipo, a gente é parte disso, né?
A natureza é parte da gente também. Que é o É pertencimento a de você. energia, né? Então, Sim. assim, tanto a energia da natureza é importante quanto a nossa. Então, tudo isso é muito importante. Quero agradecer muito, Eu que obrigada, adorei o agradeço. bate-papo, volte outras Eu que adorei, vezes. adoro falar sobre adolescente, esses assuntos super E importantes. eu adoro receber convidadas que falam e que têm poder para falar sobre determinados assuntos. Você tem vários aí, então o meu convite já fica em aberto aqui para que você Ótimo, volte. voltarei. Vamos criar outras pautas para trazer a doutora de volta. Ótimo, vai ser muito Então, bom. muito obrigada. Eu que agradeço. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente está vivendo um momento, a doutora falou até disso, a gente está vivendo um momento muito complicado, de altas temperaturas, e muitas das vezes a gente só faz reclamar, né? A gente não para ver qual é a nossa contribuição no mundo que a gente está deixando, no mundo que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais. Então vamos cuidar dela, tá? Esse giro está terminando, eu volto e espero você. Beijo, tchau.